Boa noite de sabadão, hoje é 30 de janeiro de 2021. Seja bem-vindo a mais um ZeCast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje é o Dia da Saudade. A data serve para recordar as nossas memórias das pessoas que já partiram, dos bons tempos que já passaram e de todas as lembranças da nossa vida. Hoje também é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. A data tem como objetivo valorizar, enaltecer e reconhecer as histórias em quadrinhos brasileiras enquanto gênero literário. Neste dia, 30 de janeiro de 1869, o cartunista Ângelo Agostini publicou o que seria a primeira história em quadrinhos brasileira, intitulada As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, e a partir do ano de 1984, a Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo passou a consagrar esse dia como a data nacional das histórias em quadrinhos. Hoje também é dia do Pajador Gaúcho. A data foi instituída pela Lei Estadual número 11.676 do ano de 2001 e faz uma homenagem ao dia do nascimento de Jaime Caetano Brown, que é o mais importante entre os pajadores e um ícone da música tradicionalista gaúcha, nascido em 30 de janeiro de 1924 e que faleceu em 8 de julho de 1999 aos 75 anos. A data homenageia todos os pajadores. São trovadores que recitam a pajada, uma forma de poesia improvisada ou não, com estrofes de 10 versos e acompanhamento do violão. Além do Rio Grande do Sul, o estilo também é encontrado na Argentina, no Uruguai e no Chile. O dia de hoje na história: em 1948, Mahatma Gandhi foi assassinado. O líder espiritual indiano lutou pela independência de seu país usando a resistência pacífica. Mahatma Gandhi, que faleceu aos 78 anos, nascido em 2 de outubro de 1869. Hoje é aniversário do músico inglês Phil Collins. Nascido em 1951, está fazendo 70 anos hoje. O músico que fez parte do grupo de rock progressivo Genesis como baterista e foi vencedor do Prêmio Grammy já em sua carreira solo. Hoje também é aniversário do ex-baterista da banda Legião Urbana, Marcelo Bonfá. Nascido em 1965, está completando 56 anos hoje. No dia de hoje, em 1969, os Beatles fizeram sua última apresentação em público, naquele famoso concerto no telhado do estúdio da Apple Corps, em Londres, que ficou conhecido como Rooftop Concert. E no dia de hoje, em 2007, morreu o escritor norte-americano Sidney Sheldon, que é autor de 18 romances e todos eles alcançaram a lista de mais vendidos do jornal The New York Times. Sidney Sheldon, que faleceu aos 89 anos, nascido em 11 de fevereiro de 1917. Bom, esses então foram os destaques do dia de hoje, 30 de janeiro, e o podcast vai falar sobre os ciclos da vida. O que são os ciclos, como que eles influenciam na nossa vida, como que a gente pode saber a hora de começar, de iniciar um ciclo e como que a gente pode lidar melhor com os ciclos na nossa vida. Então, é muito comum a gente ouvir, tal ciclo já acabou, esse ciclo precisa ser encerrado, ou está na hora de começar um novo ciclo. Mas o que realmente de fato é um ciclo na nossa vida? Essa é uma definição bastante ampla. E aqui eu trago algumas que eu encontrei lendo alguns textos, onde fala que os ciclos da vida eles podem ser tanto coisas materiais, ou que existem de fato, que estão no mundo real, que constroem a nossa história. Pode ser iniciar uma prática de um esporte, iniciar um curso, trocar de cidade, morar em outra cidade, estar em algum relacionamento amoroso ou não, estar em um outro emprego. Mas também a gente pode enxergar ciclos
que podem ser subjetivos, né? Como, por exemplo, a mudança de um ano para o outro, né? A gente pode enxergar como o fim de um ciclo, quando se encerra um ano e começa um outro. E várias outras coisas que a gente pode, né, atribuir à nossa vida, que não tem muito esse caráter real, né, de fato de estar no mundo real, mas que pode ser também um ciclo, né? Isso vai depender, né, do nosso entendimento da nossa vida. E todo ciclo ele tem início, meio e fim, né? Então, e ao mesmo tempo que todo início é um fim, o fim também é o início, porque quando a gente finaliza um ciclo, a gente começa outro, e assim vai indo, né? Por isso que tem esse movimento de ciclo. Então, geralmente no início do ciclo, a gente está naquele momento de maior euforia, de maior animação, de maior energia, e pode às vezes também estar mais ansioso, mais angustiado e mais aflito. Depois, quando a gente vai já na fase intermediária do ciclo, as coisas começam a virar rotina, né? A gente se acostuma com aquela nova rotina, com aquele novo ciclo. E a energia um pouco vai, né, se dissipando. E no fim do ciclo, é aquele momento onde a gente sente que já aprendeu o que tinha que aprender, que é hora de partir para um novo ciclo, né? E então, né, eu quero nesse podcast também te provocar a fazer este exercício, né? De saber identificar na tua vida qual que é a hora exata de acabar um ciclo. Qual que é aquela hora que tu percebe que não tem mais nada para aprender naquele ciclo, que é a hora de iniciar um outro. E agora que eu quero trazer um pouco sobre os diversas fases da vida. E para isso eu vou trazer um pouco da chamada teoria dos setênios, que faz parte de uma filosofia maior, que é a antroposofia, do filósofo austríaco Rudolf Steiner, que fala que a cada 7 anos a gente passa por um novo ciclo na nossa vida. E a cada novo ciclo a gente vai aprendendo novas coisas, e cada ciclo tem seus desafios e seus prazeres. Então, começando pelo primeiro ciclo, que é do 0 aos 7 anos, também conhecido como ninho, é onde a gente está na nossa primeira infância, que são marcados pelo desenvolvimento do nosso corpo, da nossa capacidade motor, e quando a gente começa a observar as pessoas ao nosso redor, começa a formar a nossa personalidade. E esse primeiro setênio deve justamente oportunizar esse momento livre, né, da criação, das brincadeiras, de testar e conhecer o seu corpo, e também os seus limites e suas percepções do mundo. Depois, no segundo setênio, é onde a gente começa a despertar o nosso eu, né? E apesar disso, a gente ainda está bastante conectado às opiniões e aos ensinamentos do outro, especialmente aos nossos professores, aos nossos pais, onde eles exercem um papel de autoridade muito importante. E nesta fase é preciso que haja uma harmonia em todos os aspectos para que comportamentos e hábitos saudáveis sejam desenvolvidos, né? Comecem a ser desenvolvidos, como exemplo da tolerância. No setênio seguinte, dos 14 aos 21 anos, marcado pela questão da puberdade, da adolescência, do início da transição para a vida adulta, também por crises de identidade, é onde os nossos corpos já estão quase ou totalmente desenvolvidos e as trocas com os outros são cada vez mais constantes. E a gente começa a entender que o mundo não é apenas a nossa escola, a nossa família, os nossos ambientes de convívio, mas sim um grande universo, com inúmeras possibilidades. No setênio seguinte, dos 21 aos 28 anos, é quando a gente começa a desenvolver mais a nossa independência e começa a viver a liberdade idealizada na fase anterior. Muitas vezes também é onde a gente inicia a nossa trajetória profissional e começa a tentar escrever as nossas próprias histórias do nosso jeito. E a gente tem também muitas vezes o objetivo de encontrar o nosso lugar no mundo. E essa demora para encontrar esse espaço pode acarretar em ansiedade e frustração. Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Depois, no setênio seguinte, dos 28 aos 35 anos, a gente começa a ter uma maior cobrança, uma sensação muitas vezes de impotência e de frustração e de angústia. A gente está num ciclo onde já não é mais tão jovem, mas também não é completamente maduro, e a gente passa por essas diversas crises e tem que saber também lidar muito bem com essas crises e com os aprendizados que delas surgem. Depois, o setênio seguinte, dos 35 aos 42 anos, a gente já tem uma maior capacidade de julgamento, já tem uma construção mais efetiva da nossa maturidade e começa a se questionar: para onde devo seguir agora? Quais são os meus próximos passos? E é normalmente nesse ciclo
onde boa parte dos nossos objetivos de vida já foram alcançados. E a gente começa a dar mais espaço para investir na nossa espiritualidade e nas nossas experiências, né, que tragam essa maior sensação de renovação. Depois dos 42 aos 49 anos, a gente começa a sentir a mudança, começa a despertar em nós o sentimento de mudança. E também, em contraposição a isso, a gente tem um sentimento nostálgico da nossa juventude, né? E também nessa questão de procurar por transformações. A gente começa a ter medo de envelhecer e começa também a passar a cuidar mais da nossa saúde para que a gente possa estar sempre, né, com esse espírito jovem e com essa capacidade produtiva em alta. Depois dos 49 aos 56 anos, a gente começa a ter uma segurança maior em relação ao nosso íntimo e começa a ter uma preocupação maior também com os outros e com causas da natureza, né? Não que anteriormente a gente não tivesse, mas que nessa fase a gente começa a olhar isso de uma maneira diferente. Depois, no setênio seguinte e também último, que é dos 56 anos em diante, né, da nossa vida, né, no caso dos 56 aos 63 e depois dos 63 em diante, é onde os nossos sentidos voltam um pouco mais àquela fase da infância, onde tudo começa a ficar estranho novamente, onde muitas vezes, pelo menos antigamente, as pessoas iniciavam a sua aposentadoria e começavam a buscar novas ocupações, novas atividades. E é um momento onde a gente começa a refletir mais, a buscar entender a nossa essência e buscar entender, né, refletir como foi a nossa vida e como que a gente deve seguir em diante. Então, essa teoria dos setênios é uma teoria que já é bem antiga, lá do início do século XX, mas eu quis trazer ela, não necessariamente para a gente se sentar nessa questão dos 7 aos 7 anos, mas que a gente possa perceber essas diversas fases da nossa vida e entender em que fase a gente está, para que a gente possa seguir melhor, né, e se sentir mais norteado, né, independente do momento da vida em que a gente esteja. Então, independente da tua idade que tu esteja, acho que é importante tu se atentar para essas fases, né? Pode ser que tu atinja essas fases mais cedo ou mais tarde, isso não importa. O que importa é que tu entenda, né, essa fase que tu tá, para que tu consiga seguir, né, mais orientado e também perceba melhor como a tua vida está ocorrendo. É um convite que eu faço, né, para tu refletir então sobre essas fases da tua vida. E agora, né, depois, né, dessa parte mais pesada, trazendo um pouco dessa teoria dos setênios, eu quero caminhar então para a reflexão final de uma maneira mais leve, para que a gente possa então, né, de fato fazer um fechamento com relação aos ciclos, né, pelo menos, né, este começo, né, de reflexão a respeito dos ciclos da nossa vida. Então eu quis trazer essa questão dos ciclos para que a gente possa entender como a nossa vida está passando. E à medida que a gente entende como os ciclos vão ocorrendo na nossa vida, em que fase da nossa vida que a gente está, o momento de iniciar um ciclo, de encerrar um ciclo, a gente começa a ter um domínio maior da nossa vida. A gente começa a construir melhor a nossa história com maior autonomia e também passa a realmente aproveitar o tempo com coisas que vão nos proporcionar alegria, vão nos proporcionar também novos aprendizados e que a gente não perca tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, porque afinal de contas a vida é bastante curta, então a gente deve aproveitar cada momento e também, né, ter essa visão a longo prazo de saber como que a gente pode seguir, o que a gente deve fazer para seguir adiante de uma maneira próspera. Então, como é de costume, né, para a reflexão final, né, reforço, né, o convite para tu refletir e entender em que fase da tua vida que tu está, né? Não precisa ser um setênio, mas em que fase da tua vida tu se encontra dentro dessas diversas que eu trouxe e como tem sido os teus ciclos na tua vida, né? Como tu tem percebido os ciclos na tua vida, se tu tem ficado muito tempo em coisas que não te levam a lugar nenhum ou se tu está sabendo lidar bem com isso. Então, este foi mais um Zecast, vou me despedindo por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!